Bem-vindos ao Falando com Coração com Débora Tessler. O podcast que é um convite, você que me acompanha já sabe, um convite para a gente ser quem a gente é, nos conectarmos num lugar mais profundo, recebermos as histórias das pessoas, porque elas nos ensinam tanto. Esse é o meu chamado aqui com vocês. Hoje, gravando um episódio especial de mães. E vocês já notaram que eu estou sem voz, mas eu não podia perder a oportunidade de receber uma das criadoras, uma das sócias do Destemperados, a Lela Zaniol, que eu descobri que o nome é Manuela. Bem-vinda, Lela. Muito obrigada pelo convite, Débora. É um prazer estar aqui falando sobre a vida, falando sobre as coisas da vida com o coração que bom que a gente conseguiu fazer isso acontecer. Fiquei muito feliz com o teu convite. Eu fiquei muito feliz também que a gente conseguiu se encontrar. Eu não conseguia imaginar essa temporada sem a tua presença. Bom. E, Lela, eu quero começar nosso papo perguntando se tu sempre quis ser mãe. Sim, eu sempre quis ser mãe. Eu sempre tive... Talvez eu não pensasse sobre ser mãe, mas eu sempre fui maternal. Eu sempre fui maternal com os meus amigos, eu sempre fui maternal na coisa do... Se é que ser zelosa, ser cuidadosa é ser maternal. A gente tem muito essa associação de carinho e eu acho que a comida tem muito disso. Então, eu sempre tive esse desejo do cuidado, ver crescer, do ser mãe mesmo. E a vida me levou para esse lugar. De ser mãe, e é a melhor coisa que eu poderia ter feito em toda a minha vida. Eu sempre digo, ter filho é muito bom, porque tem aquela coisa, né? Às vezes as pessoas falam com os amigos que não têm, dizem, não, tem que ter. Cara, tem que ter, não tem que ter. Isso acho que é muito particular de cada um. Mas depois que tu tem, e aquele filho que até então, ou aquela filha, aquilo que era uma ideia, e passa a ter um rostinho, passa a ter uma voz, passa a ter aquelas características únicas que toda criança tem, aquilo é impossível dizer que não vale a pena. É impossível não dizer tenha, porque a gente projeta no nosso, mas né, sempre respeitando o espaço do outro. Só que é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Então, sim, eu sempre quis ser mãe. Eu tenho essa coisa, assim, do cuidado. Eu achava que a vida ia me levar naturalmente para a maternidade, mas eu não tinha o sonho de ser mãe. Uhum. Mas eu também não tinha um não. Sim. E teve um momento da minha trajetória de tentativas de engravidar que eu me questionei. Será que eu quero mesmo? Será que eu quero passar por isso? Eu nem cheguei a fazer a primeira ciclo da fertilização, porque eu não tive embriões saudáveis suficientes. E aí eu tinha que fazer tudo de novo. E é uma função. E eu me questionei, será que eu quero mesmo? E aí eu pensei, eu vou me arrepender. A gente tem uma amiga em comum que tem um não. E eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso, que é a Paty Leivas. Maravilhosa. Assistam este episódio que está sensacional. Deusa maravilhosa. Então eu tinha muito essa referência de quem tem um não. Eu tenho várias amigas que têm um não. E estou muito, muito feliz com a decisão delas. Então foi bom pra mim ter alguém muito próximo com essa decisão pra eu saber que não era minha. É porque a sociedade espera que tu tenha filhos. A sociedade espera que tu case, que tu tenha filhos, que tu arrume um emprego, né, que tu estude, faça faculdade, aquelas coisas. Eu sou casada com uma mulher. Então a sociedade não espera nada de mim. A sociedade esperava que eu fosse casada com um homem, né? Então, azar da sociedade, não sou casada com a Carol. Há 12 anos a gente tá juntas. Hoje. Mentira! Hoje foi a primeira vez que nós falamos ao telefone. Porque a gente não tem uma data. Mas a gente considera hoje que é aniversário da minha sobrinha de 12 anos. Hoje é dia 11 de abril e esse episódio está indo ao ar em maio, então só para localizar a galera. 11 ou 12 anos agora. A Ana tá fazendo. É isso aí. 2013, 12 anos. E que loucura, coincidência. E por isso, então, as pessoas não esperavam que nós tivéssemos filhos. E eu sempre tive esse desejo. Pela natureza do nosso relacionamento, eu tinha intenção até de ir para um lado de adoção, né? Porque como eu nunca tive o desejo de gestar. Nunca foi uma coisa para mim, até por algumas questões de saúde, de genética e tal, que eu sempre ficava meio bolada com isso, assim, de, será que eu vou, né, passar ou não passar? Enfim, eu ficava com isso, e aí eu disse, não, mas eu quero ser mãe. E a Carol tinha o desejo de gestar.
Ela sempre teve o Que desejo match perfeito. muito. E a Carol, eu tenho 42 anos, a Carol tem 37. Maria tem 4, vai fazer 5, portanto, a Carol com 32, 33 anos, ainda estava numa boa. E eu já estava com 38 e eu dizia, não, eu quero, mas assim, entendendo o tempo das coisas, como ela tinha botado, né, o corpo para gestar. Falei, bom, vamos no teu tempo. Ao mesmo tempo que eu, né, tava com 38, queria, mas tudo certo. E aí uma amiga nossa apresentou sintomas de menopausa precoce. E aquilo parece que fez um clique assim na cabeça da Carol. Eu disse, cara, eu nunca fui ver. E essa nossa amiga também da mesma idade dela, um pouquinho mais nova que eu, um pouquinho mais velha que ela, com sintomas de menopausa precoce, que também nunca havia pensado em ter filho. E aquilo meio que despertou, assim, a Carol é médica, pediatra, então ela logo foi atrás de se informar, tava super bem, tava com tudo em dia, e aquilo parece que bateu nela, e disse, não, eu quero ter, nós vamos fazer isso agora, e vamos, e aí a gente foi, fizemos fertilização, e veio a Maria, 2020, plena pandemia, Filha em outubro de 20, nós fizemos a fertilização em fevereiro, deu tudo certo. 2 semanas depois, estourou a pandemia de fato, e ninguém sabia o que seria. E foi uma gestação de preocupação, porque ninguém sabia o que seria a gestação na pandemia, quais seriam os efeitos, né? A gente vinha de uma época de chikungunya e microcefalia, algumas coisas que aconteciam, né? De coisas que aconteciam, de fatores externos que influenciavam na gestação. E na pandemia, a gente acabou que ficou mais reclusas, fomos pra praia, ficamos ali. Então, assim, claro que a pandemia não teve nada de positivo, mas a gente conseguiu viver uma gestação muito próxima, de assistir aquela barriga crescer, de ver aquela vida acontecendo, assim, porque a vida pediu um tempo mesmo. E ao mesmo tempo a nossa vida é quase egoísta, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que a vida tava um caos, o mundo tava, né, as pessoas perdendo as suas vidas. E a gente estava vendo uma vida acontecer ali, ser criada, assistindo, porque assim, uma gestação em condições, né, de mundo normal, aquela barriga tá ali, tu vai trabalhar, e a Carol, por trabalhar na área da saúde, no momento que estourou a pandemia, ela teve que se afastar. Porque ninguém sabia os efeitos que isso teria. Sim. Como era transmitido, era muito começo. Então a gente ficou assistindo a barriga crescer, até a Maria nascer dia 3 de outubro de 2020, num parto lindo, 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 lindo. E foi o dia mais feliz da minha vida, assim. E eu tinha muito medo dessa conexão, porque eu não gestei. Eu tinha conexão, eu falava com a barriga, eu cantava, mas chegou um momento assim, será que eu vou gostar? Como que eu vou me conectar com esse bebê, com essa minha filha? Como que vai ser? E foi muito natural, mas eu tive esse medo. Tá, tu tá falando e agora me veio uma pergunta que é, tu passou pelo puerpério também, junto com a Carol? Não, eu não tive. Eu me lembro que, assim, a Carol, ela fez um parto natural, então ela recuperou rápido, mas com as consequências de um parto, né? Sim. Então, mas ela estava muito bem. E ela não teve, assim, um grande puerpério, aquela coisa da sensibilidade e tal. Ela teve alguma dificuldade para amamentar. Eu também tive. Que é uma coisa, assim, que as pessoas às vezes romantizam e foi difícil para ela. E eu sempre muito prática, eu olhava para ela e dizia assim, tá, mas assim, dá madeira. E ela me olhava, tipo assim, querendo me matar. Dizendo, como assim? Mas aí eu lembro que os prazos, o desespero era assim, 2 semanas. Ela demorou 2 semanas pra pegar o peito, assim. E naquilo, pra Carol, foi uma coisa gigantesca, então, portanto, o puerpério. E eu olhando aquilo, eu dizia, tá, mas assim, né? Ela perdia, sei lá, 10 gramas, 30 gramas. A Carol já ficava apavorada. Então, esse começo, assim, foi mais desafiador do amamentação, mas logo ela pegou. E depois também, até para deixar de mamar, a Carol voltou a trabalhar à noite no hospital com a Maria, tinha uns 6, 7 meses, e aí a Maria meio que foi desconectando do peito. A Carol tinha intenção de seguir amamentando, mas aí ela logo começou a comer ali com seus 5, 6 meses, e aí a coisa foi indo, assim. Mas eu não tive, eu dava o suporte, eu fazia o que eu sei fazer, que é comida. Então, maravilhosa. Quando eu via que o tempo fechava, eu ia pra cozinha e fazia pratos maravilhosos pra que ela tivesse, né, aquele carinho. Porque também a pessoa tá ali se sentindo tudo, absolutamente tudo, porque é aquela surra de hormônios, aquela vida nova, e eu meio que precisando, entendendo o meu papel de dar suporte. Então eu hidratava, dava muita água, porque ela precisava do leite, e eu fazia comida.
O tempo inteiro. Eu fazia comida. Quando tô nervosa, eu faço comida. E aí eu enchia o freezer, e aí quando precisava por alguma coisa de trabalho, a gente tava gravando a primeira temporada de Destemperados na TV, e eu ia ficar 3 dias em Porto Alegre, elas estavam na praia. Aqui na praia, não é que estavam em outro país, estavam aqui na praia, e eu enchi o freezer. Tipo assim, eu tinha absolutamente tudo pra, assim, pro apocalipse zumbi, tava no freezer, mas eu fazia isso. Então era isso que eu fazia, mas eu não tive o... Guria, sabe que eu fiz o curso de gestante Do Nasce? E teve a aula com Da a Carol. E eu acho, então, que a geladeira que ela mostrou com os potinhos do congelado, Isso sou eu. comidinha. Isso sou eu. Ai, que maravilhoso. Isso sou eu. Ela Isso dando sou eu. a dica, ai, tem as comidinhas prontas, não sei o quê. Isso sou eu. Ela tinha, inclusive o curso é muito legal, porque a parte que a Carol dá, não sei se ela ainda faz essa parte do curso, era coisa do enxoval e tal, que era um exagero. E na pandemia isso ressignificou, né? Porque na nossa gestação a gente não pôde comprar nada. As lojas estavam todas fechadas. Eu me lembro que um dia... E eu queria muito comprar alguma coisa. Eu queria ter a experiência de ter a bugiganga em casa. Coisas que a gente não usa, ainda mais Maria nasceu em outubro, logo era verão, e ela ficou pelada, né? Porque bebê fica de fralda e, né, não tem... E nós não podíamos comprar nada. A gente comprava algumas coisas online, mas a Carol já com essa coisa do não precisa tanta coisa, roupa de recém-nascido a gente usa pouco, e aquilo, mas eu queria. E um dia eu fui na farmácia, para um véu da 24, e eu disse, cara, eu preciso. Eu fui no segundo andar que tem coisas de bebê. Eu fui ontem lá. E eu comprei. Eu saí com 2 sacolas, eu precisava do gesto, tipo, agora eu fiz um enxoval. Eu comprei coisa que eu nunca usei, mas eu precisava daquilo, assim. Então foi a minha compra. E essa aula que ela dá, ela fala das coisas que realmente precisam e de como tu pode te programar para a chegada de um bebê, porque desestabiliza absolutamente tudo. Então, minha próxima pergunta. Eu senti o impacto selvagem Sim. com a chegada da Estela. E eu sou uma pessoa controladora. Eu era. Eu também. Eu era. Então, eu quero perguntar pra ti, assim, qual foi o impacto? Porque são 2 mães. Uhum. Qual foi o impacto da chegada desse bebê na vida de vocês? É uma equação. Um casal é uma equação que funciona ali naquela sua dinâmica, né? De casa, de vida, de horários, de tudo. Quando chega um terceiro elemento, a gente precisa reorganizar. Hoje, essa engrenagem da nossa família só funciona com essas 3 peças. Qualquer peça que não esteja alinhada, qualquer peça que não esteja, hoje em dia, cara, desestabiliza. E antes da chegada da Maria, eram 2 peças apenas. A gente teve que criar o espaço para que aquilo se acomodasse. Então, num primeiro momento, eu acho que a Carol, por ter vivido a gestação, é uma coisa talvez mais orgânica. Talvez, assim, a primeira noite, eu me lembro, no hospital ainda. A gente ficou 24 horas no hospital só. E até em função de pandemia e tudo mais, fomos rápido para casa, mas naquela primeira noite, chegou a Maria no quarto e tal, chegamos, a Carol segurou ela e eu deitei na caminha do lado e disse, então tá, boa noite, virei pro lado, ela me olhou e disse, falei, não, dormir, né? O que vão fazer agora? Disse, a criança não dorme, a criança, né, tudo novo. Então, esses ajustes, assim, de entender que havia mais uma peça, talvez ali pra Carol tenha sido mais orgânico e pra mim foi um exercício que não foi difícil, porque tem muito amor, né? Então, aquilo vai acontecendo e eu não consigo lembrar da minha vida antes, assim, da nossa família sem a Maria, sabe? Ontem mesmo a gente tava conversando, tava falando com uma amiga e eles querem ter filho e tal, e ela disse assim, mas criança muda a vida, tipo, tem que fazer em função da criança? Eu, não tem que fazer em função da criança, pelo menos não é da forma que a gente faz, a criança é um membro da família, então a gente nunca deixou de viajar, a gente gosta de fazer viagens meio exóticas, a gente nunca deixou de fazer isso. A Maria, com 2 aninhos, estava numa mochila na Islândia. O que tem de diferente? Bom, nós não tínhamos o hábito de almoçar. Hoje, a gente faz uma pausa porque ela precisa almoçar. Então, a gente inclui essas coisas, mas assim, é orgânico, sabe? Num primeiro momento, então, portanto, para mim, foi um pouquinho mais... Não, peraí, não somos só nós. Como é que vai ser? E aí, aos poucos, as coisas foram se ajeitando e hoje é isso, a casa tem barulho, entendeu? Eu sou muito controladora, principalmente com organização. Hoje em dia, a Maria já diz, como tu é chata, mamãe Lela. Tem que estar sempre arrumado, sabe? Tu só reclama. E eu tenho que me policiar, porque, cara, é bagunça, entendeu? A casa de quem tem criança é bagunçada, não tem outro jeito. Então, eu também tô deixando de ser terapia, né? Porque eu ainda continuo com a coisa do controle, mas eu trato isso. Eu te entendo. Lela, como foi explicar pra ela que ela tem 2 mães? Ela tem 2 mães e a família dela é assim. Então, seria estranho se ela não tivesse 2 mães. É a realidade que ela conhece. Então, sempre essa coisa do...
como que é pra ela ter duas mães, como é que, sei lá, a gente conhece, tu deve conhecer, eu conheço pessoas que, sei lá, perderam o pai, perderam a mãe, ou não tem o pai, ou não tem a mãe, ou foi criado pela avó. A configuração de cada família é única. E essa é a realidade das pessoas, então não é diferente. Claro. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, eu faço aniversário dia 20 de dezembro, que é perto do Natal. E sempre tem aquela pergunta, tá, mas aí como é que é fazer aniversário tão perto do Natal? Só ganha um presente? Eu digo, cara, eu não sei, eu nunca fiz aniversário em abril. Aniversário sempre foi em dezembro. Maravilhoso. Entendeu? Então a Maria sempre teve duas mães. Eu já perguntei pra ela uma vez, porque ela sabe que tem alguns coleguinhas que tem papai, tem coleguinhas que papai e mamãe não moram juntos. Tem uma série de configurações de família. E aí eu perguntei, uma vez ela tá falando do skate do papai, eu falei, Maria, tu queria ter papai? Ela falou, não, eu gosto de ter duas mamães. E, sabe? Claro. Acho que, eventualmente, o meio talvez pergunte e ela tem estofo. Ou a gente está criando o subsídio e um ambiente de muita confiança, de muito amor, para que ela tenha tranquilidade para, né? Para que isso não seja um problema, desde que não venha como um problema, né? Porque de fato não é. Não, total. Eu até. Minha pergunta foi ignorante. De maneira mas nenhuma. É muito de maneira real nenhuma isso que tu ignorante, disse. mas é que as pessoas têm essa coisa do tipo. Como que é ter duas mães? Cara, como que é ter um pai e uma mãe? Eu tenho. É maravilhoso. Por quê? Porque meu pai é meu pai e minha mãe é minha mãe. Talvez meu pai fosse um canalha e minha mãe fosse uma péssima mãe, não seria tão bom. Então não é pela figura, não é pelo gênero das pessoas que me criaram, mas é por quem eles são. E isso é maravilhoso, eu ter um pai e uma mãe, sabe? Eu não sei, meu irmão é divorciado. E eles dão um amor e tem uma amizade com a ex-esposa dele em função da minha sobrinha, que é, não só em função, mas que eles construíram essa relação. E que é muito bonito de ver, porque eles têm esse bem comum. E é uma outra configuração de família. Né? Então, os outros relacionamentos que eventualmente influenciam naquela criança de pais separados, ou enfim, alguém que por uma fatalidade, sei lá, venha faltar, são configurações de família que é o que eu digo, uma família é uma engrenagem, e as peças são as mais variadas, às vezes é uma avó que tem uma figura importante, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um vô, um tio. E a Maria tá com 4 anos. 4 anos. O que ela já te ensinou? Nossa, e me ensina absolutamente tudo sobre as coisas que fazem sentido, que realmente importa. Acho que e sobre a percepção de tempo. Porque o tempo é escancarado na tua cara quando uma criança está crescendo diante dos teus olhos. A roupa dela deixa de servir porque ela cresceu, o tempo passou. Quando a gente não tem isso no dia a dia, tu olha uma foto antiga e diz, nossa, isso já faz 10 anos. Nossa, olha essa foto antiga, eu nem me lembro, faz não sei quanto tempo que eu fiz essa viagem. Mas a criança, ela tá ali todos os dias, com uma palavra nova, com uma expressão nova que ela usa, com alguma característica do desenvolvimento dela que aparece, fisicamente ela tá crescendo, então a percepção do passar do tempo e do como a gente precisa valorizar isso, talvez seja a maior lição de ter um filho. De como que é importante, como passa rápido e como daqui a pouco eu não vou mais ser tudo que eu sou pra ela. Então, a gente precisa curtir, sabe? A gente precisa estar junto. O trabalho é muito importante, mas ela é muito mais importante do que isso, sabe? A gente tá bem, a gente cercar de amor, a gente entender que o nosso trabalho mais importante é fazer daquele ser humaninho uma pessoa legal no futuro. Uma pessoa livre de preconceito, uma pessoa com empatia, né, mostrar essas coisas. Então, é uma responsabilidade, mas é um lembrete o tempo todo que o tempo passa muito rápido. Que a vida é isso aqui, assim. Então, acho que pra mim é isso, assim, é o que realmente importa. Sabe, eu já fui muito, muito preocupada com trabalho. Não que eu não seja, eu acho que é uma parte muito importante, a gente tem que se preocupar com isso, mas eu já fui muito preocupada com grana, sabe? Hoje em dia, cara, eu gasto 10 vezes mais do que eu gastava, porque um filho custa muito caro, verdade seja dita, e é diferente, sabe? Porque é por eles e não é um sacrifício, cara, é parte daquilo, sabe? Tu é menos egoísta, eu acho. Também acho. Expectativa versus realidade. Eu adoro fazer essa pergunta para os pais e para as mães que passam por aqui. Antes de nascer, tu te imaginava como? E depois que nasceu, tu te vê como sendo mãe? Eu não sei, eu acho que diferente de vários aspectos da minha vida onde eu tenho muita expectativa, na maternidade eu acho que eu não tive tanta, sabe? Eu acho que eu não tinha uma ideia. Eu acho que
Não sei, acho que eu não romantizei tanto, sabe? Eu acho que eu deixei acontecer. Então, não tem muito assim, tipo, nossa, eu imaginava que ia ser assim. Mas tem umas brincadeiras, né, nesse assunto que as minhas amigas pegam muito no meu pé, que eu disse assim, minha filha usando rosa. Nem pensar que elas brincam que eu cuspo pra cima e cai direto na minha testa. A coisa do rosa foi uma. Então, eu queria dizer, não, imagina, filha descolada, não sei, Maria, se puder, ela é o que maravilha, entendeu? Ela é inteira de rosa, ela é uma maquiagem. E são coisas que nem eu, nem a Carol, a gente usa, eu uso maquiagem leve, né? São coisas assim. E a Carol da mesma forma. Ela não, ela ama, se ela pudesse, ela estaria sempre de saia, de tutu, de vestido, de coisa. Então, essas coisas assim, da personalidade dela, que às vezes tu acha que vai ser a tua, e não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Não é nem a tua, nem a do teu marido ou da tua mulher, é a dela. Ela é um ser humaninho único. E ela vai ter as vontades dela. E por mais que tu não tenta influenciar, mas né, daquele meio tu pensa, não, mas ela é única. Então acho que de expectativas e realidade seria isso, assim, de que eu influenciaria mais. E não influencia nada. Sim. Eles são únicos, assim. Tem umas coisas que ela tira que eu não sei de onde. Sabe? Essa coisa da piruíce é maravilhosa. E ela não é uma criança que fica muito em internet e tal, até porque a Carol tem um projeto disso, das telas. Então, ela cuida muito mais do que ela cuida. E, então, é dela. Ela é uma piruinha. Sabe? Que é dela, da vaidade, assim. Que amor. A minha tá numa fase muito do rosa também. Eles amam rosa. E maquiagem, ela glitter. Passa, assim, sombra de glitter, assim, coisa mais maravilhosa. Porque ela se identifica com aquilo. E a gente, claro, né? Sim, deixa. Claro. Deixa eu tirar umas fotos, gente. Deixa ela. Lela, eu tenho 2 assuntos que eu quero entrar. Eu vou começar pegando o assunto pra gente voltar um pouco na história. E depois a gente segue pra frente. Eu recebi aqui mães que fizeram óvulo doação, que poderiam engravidar e optaram por adotar. E eu acho que é muito interessante contar o processo, e elas contaram o processo. Se tu puder contar como foi o processo de vocês. O nosso processo foi, bom, a Carol iria gestar, então ela fez todos os exames para ver se estava tudo de acordo, e ela estava ovulando super bem, ela estava, assim, muito bem clinicamente. Eu não tinha intenção, porque tem alguns casais de 2 mulheres homoafetivo que uma doa o óvulo, fertiliza esse óvulo de uma das mães e a outra gesta. No nosso caso, eu não dei material genético, não participei do material genético, até por questões de saúde, como eu falei. Então, o óvulo da Carol, a gente usou material de um doador, de um banco, e aí fizemos o embrião e transferimos. E a gente teve muita sorte, eu atribuo a sorte, porque cada processo é único, né? Que foi numa primeira tentativa. Que maravilha! Foi assim, que não é a realidade de muitas pessoas, mas no nosso caso não havia uma dificuldade de engravidar, o nosso empecilho de engravidar era a natureza do nosso relacionamento, então com um material genético ok, né, bom, tudo certo. Mas o da Carol, numa primeira tentativa, a gente fez uma fertilização in vitro e foi muito, muito tranquilo. Tem que fazer o mesmo processo aquele dos hormônios e tudo mais, estimular, né? Que essa é uma parte mais chatinha do processo, mas como a gente fez uma vez, foi tudo muito tranquilo, sabe? Foi tudo muito tranquilo. A Carol tinha algumas questões, até por ser da área da medicina, de preocupações, de como é que tá tudo certo. Eu me lembro que nós íamos fazer, né, durante a gestação, já transferido o embrião, ela já estava gestando, e nós fazíamos o controle, o acompanhamento pré-natal, e ela estava ali no ultrassom e tal, e ela ficava com os dedos do pé assim. E ela ficava olhando, e ela ia relaxando pra ver que tava tudo bem. E eu já tava num comercial de margarina, porque eu dizia, não, isso é maravilhoso, sabe? Porque eu não imaginava que podia dar nada errado. Eu nunca imaginei que não ia dar certo. Nunca passou pela minha cabeça não dar certo por ignorância. Eu não tinha essa estatística de que a FIV não é 100%. Pra mim, nós decidimos, nós vamos lá, acabou, entendeu? Vai nascer maravilhosa, plena, com saúde. Mas a gente sabe dos riscos da gestação. Sim. Então, a Carol lida isso muito direto. Mas foi muito tranquilo. Foi uma primeira tentativa, por sorte. Porque a gente sabe que não é essa a realidade. Então, foi uma experiência muito positiva que a gente teve. Eu fiz fertilização e eu olhava também, não entendo nada.
Eu fui no vamos que vamos, é a nossa opção. É o que se restou depois de um ano tentando, né? E eu olhava aquelas ecos, assim, e eu pensava... Se a pessoa não me diz que ali é um... Eu também, não. Eu não faço a exato. menor Pra mim ideia. também não, pra mim nada. Aquilo é uma radiografia. Olha o narizinho, que... Não. Olha o pezinho. Tá com a mãozinha na boca. Que boca? Onde que vocês estão olhando? Qual é a tela, sabe? Total, eu também. Eu não via nada. Olha que linda. Então, imagina, eu tô falando isso que imagina a Carol, que é médica, que entende, já olha, por isso que ela tava tensa, ela tava olhando e já... Tanto que com o passar do tempo, eu já não olhava mais pra TV, porque eu já não via nada Sim. daquilo, aquele borrão ali, eu ficava olhando os pés. Daí quando ela relaxava os pés, eu disse, então tá tudo bem. E aí virou meu termômetro, porque chegava assim, aí ela... Tá, então tá legal. Sim. Eu ficava mais preocupada com ela, porque pra mim, realmente foi uma coisa assim, que até a gente conversou, ela disse, mas tu nunca te passou pela cabeça que podia dar alguma coisa? Eu falei, nunca. E olha que eu sou mensageira do apocalipse, assim, no meu dia a dia, eu sempre vou pro lado das trevas, assim, tipo, isso não vai dar. Não, nem vamos fazer porque não vai. Sabe aquela coisa? Controlo muito isso. Mas eu já fui muito do apocalipse, assim. E na gestação fui tomada por um espírito otimista e de esperança e de que não passava na minha cabeça não dar certo. Não tinha a menor possibilidade. Porque não era uma coisa que eu dizia, não, vai dar. Não, eu não cogitava, porque não era uma possibilidade. Por pura ignorância. Pura ignorância, sei lá o que era. Não sei o que era. Sim. A outra pergunta que eu quero te fazer, eu vou dar um contexto breve, falando um pouco sobre mim. Eu concordo contigo que botar um filho no mundo é uma responsabilidade enorme para que essa criança seja uma pessoa legal. Uma pessoa legal. E eu nunca tive o medo de morrer, até eu ser mãe. E a primeira vez que eu senti isso, nunca parei para pensar sobre isso, né? Eu peguei com a Estela, eu já voei muito com ela, sozinha. Sim. E ali na enchente, quando o aeroporto de Canoas já estava funcionando, as coisas já estavam fluindo mais, eu tive uma oportunidade de vir para Porto Alegre em setembro do ano passado, com ela. E aí era um voo com escala em São Paulo. Rio de Janeiro, São Paulo, Canoas. Chego lá, cancelam a conexão e me dizem o seguinte, lá no Galeão, daqui a 3 horas, imagina com uma criança no aeroporto, ficar mais 3 horas esperando o voo, tipo assim. Não. Já é cansativo ao extremo. Daqui a 3 horas tem um voo pra Floripa. Chega lá às 11 da noite, entra no ônibus. Chega às 6 da manhã em Porto Alegre. Chega às 6 da manhã em Canoas. Não tinha opção. Eu quase desisti de vir pra Porto Alegre, mas eu ia gravar os primeiros episódios, eu tava já tava tudo organizado. E aí eu trazia a Estela e eu trago até hoje, porque meus pais estão aqui, é uma oportunidade de eles conviverem. Claro. E aí eu tava naquele ônibus, eu embarquei nesse voo, 11 da noite, desembarcamos em Florianópolis, ela dormindo, daí ela meio que acordou, entramos no ônibus. E não tem como dormir, entendeu? Não. Tem como dormir numa madrugada, tudo escuro, e o ônibus, eles vêm tocando, e aquela criança dormindo do meu lado, e eu pensando assim, não pode acontecer nada. Não pode acontecer nada. Eu preciso chegar em Canoas. Eu fiquei com medo de morrer. Tu teve um episódio de saúde bem significativo no ano passado. E eu queria que tu trouxesse um pouco dentro do que tu quiser trazer sobre isso e sobre o que tu pensou. Tá. Sabe? Como foi tudo isso? Eu tive muito medo de morrer. Mas assim, pânico de morrer. Eu precisei morrer. Porque eu sempre, eu brinco peronomútil, mas eu morri. Porque, bom, contextualizando, eu tenho 42 anos, na véspera do meu aniversário de 40 anos, eu fiz uma colonoscopia em função de histórico familiar. Família paterna tem muito histórico de câncer de intestino. E a Carol me incomodava há anos para eu fazer uma colonoscopia, porque, enfim, genética e tudo mais. Até em função disso, né, desse histórico familiar, eu disse, não, melhor a gente não colocar minha genética. Aí, fui no médico com 38, 39, ele falou, não, mas espera, quando chegar nos 40, nos véspera dos 40, 19 de dezembro de 2022, eu fiz uma colonoscopia. Que apareceu uma infinidade de pólipos. Sei lá, centenas de pólipos, muitos. O médico que fez, que não era o meu médico, mas era um médico
né, do hospital, disse, olha, realmente tem uma sugestão aí, uma indicação que tu tem alguma condição, uma polipose, alguma coisa muito, muito, não sei se avançada, enfim, mas é uma situação que tu precisa investigar. Te recomendo procurar um proctologista e um oncogeneticista para avaliar. E aquilo, na véspera do meu aniversário de 40, foi um tiro na cara, né? No dia seguinte, por sorte, eu tenho uma amiga minha e da Carol, a Dani Conze, que é uma oncogeneticista maravilhosa aqui de Porto Alegre, e ela imediatamente me atendeu no dia, a gente fez uma chamada online, ela conversou e tal. No dia seguinte, a gente coletou material para mandar para uma análise, um rastreamento genético nos Estados Unidos. Demorou 1 mês e meio esse resultado, mais ou menos, até chegar, e aí apareceu uma alteração no gene POLI, que é muito específico, que eu tenho um risco aumentado de câncer no trato gastrointestinal. Então, assim, eu produzo pólipos, e a literatura, como a medicina genética, ela não é algo super, né, frente a outras áreas da medicina, não é uma coisa super avançada, é avançado, mas ainda a gente tem muito a percorrer, não tem tanta literatura sobre essa alteração, então não tem muitos protocolos. O protocolo é fazer manutenção de exames preventivos, porque um pólipo, até virar um câncer, ele demora muito tempo, são anos que a gente está falando. Então, eu fazendo um acompanhamento aí de 3, 6 meses, uma colonoscopia, retirando os pólipos, né, vida que segue. Mas aquilo me bateu muito forte. Aí eu tem um procto maravilhoso, o Dr. Rafael Dutravila, que é Deus também, faço as colonos e tudo mais, fazendo exames. E aí eu fiquei o ano de 2023, portanto, muito mal. Deprimida, esperando ter um câncer. Ai, que horror. Eu fiquei esperando ter. E a Maria com 3 aninhos. E eu fiquei muito deprimida. Hoje eu tenho noção que eu tava muito deprimida. Na época, eu não sei o que eu tava, assim. Mas eu me afundei. Eu comia, eu bebia, eu tava no lixo, assim. Esperando morrer porque eu tinha uma doença que não tinha um nome, que não era uma doença, que é uma alteração genética, que é difícil de explicar, que não é, né? E aquilo bateu muito errado em mim. E eu fiquei esse ano todo muito mal. Mas a vida seguindo, trabalhando, mas hoje, olhando pra trás, eu vejo como eu tava na lama, assim. Aí, em janeiro de 24, a minha médica, Dani, disse assim, Lela, vamos fazer uma ressonância, porque a gente faz esses exames de imagem e a ressonância é um exame mais completo, que a gente vai ver tudo e eu quero ver os teus rins. Porque, né, o rim é um negócio que a gente não pensa muito sobre ele, a gente não vê, tu vê pela urina e tal, mas tu não... Os exames de laboratório, tudo certo, né, aquela coisa. E aí eu fiz. E nessa ressonância apareceu um pólipo grande, um tumor, uma lesão de duodeno, que é a primeira porção do intestino. De 3 centímetros, mais ou menos, 4 centímetros, uma coisinha. E eu nem dei bola para aquilo. Porque, sei lá, pólipo, não sei o quê, não. E eu cheguei em casa, entreguei o exame pra Carol. A Carol olhou, sentou e tipo, cara... E isso foi no dia 27 de janeiro de 2024. E ali começou um transtorno, porque eu precisava tirar isso, porque poderia ser maligno, ninguém sabia. E eu tinha uma outra cirurgia, um bypass, uma bariátrica de 25 anos atrás, que não deixava chegar com exames de endoscopia naquele lugar, por uma mudança. E aí, a sinuca de bico ali, que virou, foi o seguinte, a gente poderia simplesmente, cirurgicamente, ir por fora, abrir o duodeno, tirar esse pólipo, fazer uma biópsia e tudo mais, ou uma raspagem, enfim, e aí avaliar e seguir. Só que eu tenho uma alteração genética que eu produzo, então é possível que eu produza outros tantos. Então, a gente ficou de janeiro a abril com vários médicos, muita gente envolvida, muita gente boa envolvida, discussão de caso, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, para decidir que nós precisaríamos mexer nessa cirurgia para criar um caminho endoscópico para chegar nessa lesão. Fechado, vamos fazer. Aí no dia 30 de abril, no começo das chuvas, eu fui para o hospital para fazer essa cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. O Dr. André é maravilhoso. Só que eu fiz uma robótica e, enfim, dali, durante a cirurgia, em algum momento que a gente nem sabe, porque é uma coisa que, enfim, acontece, pode acontecer, e se não fosse a rapidez do Dr. André e do time dele todo, eu nem estaria te contando essa história, eu tive um sangramento. E eu tive um sangramento e um choque hemorrágico. Então a gente fez a cirurgia foi um sucesso, criou esse caminho, e só que aí eu comecei a chocar. E eu estava, de fato, morrendo.
Eu tava, enfim, tudo aquilo na UTI e, enfim, eu me lembro disso. E eu me lembro da sensação de eu estou morrendo. E eu me lembro de pedir pra não morrer porque eu tinha Maria. E eu não queria eu sinto gosto daquilo quando eu falo. Porque antes então, eu vinha de um ano de muita depressão, de muita tristeza em função daquilo. Eu vinha de 4, 5 meses de muita angústia e eu tinha muito medo de morrer esse tempo todo. A André até fala, cara, tu tava muito negativa quando tu foi pro bloco. Tu tava pesada, tu tava... E eu me lembro que eles, quando eu fui pra anestesia, assim, nessas cirurgias, botaram a música e eu pedi pra botar Tiny Dancer, que foi a música que tocou quando a Maria nasceu. E do Elton John. E eu apaguei na cirurgia chorando, tipo, emocionada. E aí, quando eu acordei na sala de recuperação e eu comecei a morrer, a possibilidade de nunca mais ver a Maria, de perder ela, porque eu tava indo embora, mas eu tava perdendo ela. O maior medo que alguém pode sentir na vida é a coisa mais absurda, porque é para além do cuidado. Eu não vou viver no mesmo tempo e espaço da pessoa que eu mais amo no mundo. Obrigada. E foi muito ruim. Porque eu pedia e eu me lembro de que talvez morrer fosse mais fácil. Porque aquela angústia, aquela falta de ar, aquela questão clínica que estava acontecendo comigo ia acabar. E eu me lembro de fechar os olhos, e é muito louco, parece mentira, não sei se foi isso que aconteceu, se foi um sonho, como que foi, mas eu me lembro, assim, de fechar o olho e ficar leve. E E eu lembrava dela. E eu dizia, não, eu não posso, eu não vou. E de fazer muita força física pra não morrer, sabe? E, claro, com todo o time e tal. E aí, finalmente, a última coisa que eu lembro na mesa já, pra reoperar, porque eu tive que reoperar, foi da anestesista, fazendo carinho na minha cabeça e dizendo, tudo vai ficar bem, e me botou a máscara sei lá, de oxigênio, de alguma coisa, e eu dei um grito, assim, e aí eu apaguei. E aí eu acordei não sei quantos dias depois, alguns dias depois na UTI, já muito... enfim. Aí o esforço é outro, eu já não tava mais com medo de morrer. O meu desespero foi naquele momento ali, antes também, e ali quando eu acordei eu já não tava mais com medo de morrer, porque daí começaram as outras complicações. Em função desse choque, eu tive que fazer hemodiálise muito tempo, porque daí os rins necrosaram, e aí foi todo um rolê pra eu voltar, e aí é um esforço muito grande pra ficar viva, assim, pra existir. É muita energia pra existir, tu não pensa muito. Eu lembro que a Carol dizia assim, eu ia pra hemodiálise, e ela dizia assim, leva um livro, quer levar um jogo, alguma coisa, um livro, leva um Kindle. E eu não... Eu ficava sentada, assim, porque é realmente muita força pra se reestabelecer. E aí, a coisa foi melhorando, e paralelo a isso, não tínhamos cidade, né? Sim. Porque aí eu fui entender que tinha, mas também demorei pra entender o que tinha acontecido na cidade. Eu gosto muito de perguntar da enchente pras pessoas enfim, pra saber o que aconteceu, né? Porque pra mim não foi uma coisa assim que eu vivi. E aí eu fui só melhorando. Assim, desde aquele dia que eu fiquei muito mal, que eu reoperei, eu só melhorei. Eu não tive nenhum passinho atrás. Mas ali tu te reconecta com muitas coisas. Com muitas coisas de propósito, tu te reconecta com espiritualidade, que eu nunca fui uma pessoa assim. Eu acredito em tudo, mas eu não tenho um dogma. Mas eu respeito, eu acredito em todas as religiões. Mas ali eu me lembro de uma noite, assim, que eu tava fazendo tudo que eu podia fazer, né, medicamente, fazendo tudo, super bem acompanhada, e a gente tava deitada na cama, eu e a Carol, antes de dormir, Maria dormindo, casa quieta, e eu ainda com catéter de pescoço, porque eu fazia por aqui, e ainda não fazia xixi, ainda bem, né, e a gente não sabia como é que ia ser, como é que ia evoluir. E aí eu disse, bom, a gente tá fazendo tudo, e aí a gente se olhou e disse, vamos rezar. Eu disse, vamos rezar pra quem? E aí ela disse, não sei, pra quem que tu quer rezar? Eu falei, sei lá, vamos rezar pra, sei lá, Nossa Senhora de Caravaggio, que é ali, né, de Caxias, eu também sou dali, vamos ali. Tá, e como é que a gente reza? Não sei, tu sabe? Não, então pega aí na internet uma oração aí, vamos rezar. E a gente lia. E aí daqui a pouco, então, a gente vai falar sobre, sei lá, outras coisas, entendeu? Eu tenho, sei lá, o Xangô, isso aqui é Xangô, aqui tem uma Nossa Senhora. Porque tu começa a buscar essas coisas. E foi muito importante, assim. Mas acho que eu fui além do que tu me perguntou, mas é o medo de morrer. E hoje eu não tenho.
mais medo de morrer. Ah, Lela, não tinha noção. É muito louco. Bah, Muito louco, desculpa, Mia. nem precisa pedir desculpas. Como é que a Maria lidou com tudo isso? Em janeiro, ainda, quando eu tive o primeiro, que a gente vamos ter que ir para uma mesa, a coisa, né, a gente vai ter que lidar com isso e os riscos existem, e eles não são baixos, até porque eu tava enorme, então isso também aumenta muito o risco de cirurgia. A gente não se deu conta, porque tu acha que a criança não entende. E porque a gente tava muito envolvida com aquela situação. Eu me lembro de um dia, assim, logo no começo, a gente ficava, assim, ao redor tem uma bancada na cozinha lá em casa, que é o centro das coisas, e a gente tava ali olhando exame, ligando e falando de médico, eram várias consultas por dia. Tava eu, a Carol e a mãe da Carol. Tava ali a gente conversando e aquele clima, e daqui a pouco a Maria chega e diz assim, chega de falar disso. Deu! E tipo assim, eu não quero mais ouvir. E a gente, opa, só um pouquinho. Ela tá aqui, ela tá entendendo o que tá acontecendo. E aquilo a Carol agiu muito rápido e ela foi fazer terapia. Uma psicóloga, uma psiquiatra maravilhosa para conversar, a doutora do sentimento. Que ela chama a doutora do sentimento, então ela adora a doutora do sentimento. E ela brinca, ela conversa, ela expõe as coisas dela, mas isso pegou muito forte nela. Muito forte, porque daí quando eu voltei para casa, aí teve toda essa coisa da cirurgia, da doença, das complicações, e quando eu volto para casa, eu volto um arremedo de gente, né? Porque eu tô com catéter gigantesco na cabeça, não tem mais cidade, então ela tava na nossa casa, daqui a pouco ela teve que ir pra casa da vovó, a casa da vovó começou a inundar, não chegou a inundar, mas minha sogra mora no Menino Deus, então tinha aquela sombra, então volta pra casa, mas aí não tem água, não tem luz, aí a vovó, minha mãe, que mora em Caxias, tava aqui, não podia ir embora, então na cabecinha dela, aquilo tudo foi um episódio só, que ela chama enchente de Aguaredo. E ela diz assim, mas o que aconteceu? A vovó perdeu a casa no Aguaredo? A gente teve que levá-la a Caxias pra ver que meus pais estavam aqui, tava tudo certo, mas que não tinha estrada. E aí, quando eu volto pra casa e eu fico sentada na poltrona, e ela não tinha aquele caninho, e aí ela dizia assim, ela não chegava perto de mim. E aí ela perguntava muito do catéter, muito. E aí teve um dia que ela me disse assim, mamãe, tu gosta desse caninho? E eu disse, e minha resposta foi, óbvio que não, né, amor? Eu odeio esse caninho, eu tenho pavor, eu não consigo lavar o cabelo, eu não podia molhar, então era ruim, banho pra mim é um negócio muito sagrado, e eu não conseguia molhar, e é ruim, eu não consigo, mas eu preciso, porque é por onde vem o meu remédio. Ela tá, então peraí, tu não gosta? Eu falei, eu odeio. E ela me abraçou. Tipo, validou que ela também não gostava, ela entendeu que aquilo não era normal. E ela perguntou algumas vezes pra Carol, ela dizia assim, quando que a mamãe Lala vai voltar a ser ela? Ai, que amor. E aí um dia a Carol foi buscar ela na escola e eu ficava em casa, assim, eu botei uma poltrona que a gente tem no escritório, eu botei na sala, e ela disse, pelo amor de Deus, tira essa poltrona. Senta no sofá, porque eu sentava na poltrona que ela era mais, né? Aí tá, minha mãe foi lá, tirou a poltrona. E ela disse, tu tá bem? Eu falei, tô bem. Tu tá bem pra levantar? Eu falei, tô bem pra levantar. Ela, então, por favor, passa um pano. Fica passando um pano na bancada quando a gente chegar, por favor. E aí, quando eu cheguei, eu tava assim, a Maria sorriu, ela disse, o que tá fazendo, mãe? Eu tava de pé, passando um pano na bancada, assim, que é a minha figura em casa, eu tô sempre na cozinha, passando um pano, lavando louça, fazendo coisa. E eu fiquei ali, e aquilo pra ela, assim... E aí as coisas foram voltando, mas ela faz acompanhamento até hoje, e teve um reflexo muito importante, eu tenho certeza, na vida dela. Recentemente ela começou a perguntar de morte, ela não tem muito essa noção da finitude, mas isso mexeu muito com ela. Mexeu muito com a nossa família, né? E a Carol também, muito. Eu perguntei pra Carol, eu disse, Carol, tu tinha medo de me perder, de eu morrer? Ela dizia, não. Nem um segundo eu pensava em mim, eu pensava em ti, porque, cara, vamos combinar? A gente supera. Mas ela disse, eu não conseguia mensurar, eu não conseguia cogitar a possibilidade de como que eu vou, e não é contar pra Maria, como que eu vou suprir quem tu é na vida dela? Como que eu vou vestir esse sapato? Como que eu vou... Ela vai perder isso da vida, desse eixo da vida dela, que eu não tenho como. E o maior medo dela era esse. Ela disse assim, não era... É louco dizer isso, né? Que não é de te perder, que a gente tem essa coisa do amor romântico, do nossa... Mas, cara, a vida segue. E a vida teria que seguir, ainda que eu não estivesse aqui. Mas como que tu supre? Como que tu entrega aquilo que vinha acontecendo? Né? Então, ela disse que esse era o maior medo dela, assim, não era contar pra Maria, era como é que a vida seria pra ela.
Então, no fim das contas, é tudo sobre eles, né? É tudo sobre... Eu falo que é uma engrenagem, que é uma parte igual de uma engrenagem, mas essa engrenagem, ela só se sustenta se todas as partes estiverem de pé. E é isso, tanto a Maria não existindo antes da gente, né, quando éramos só nós duas, e eu saindo dessa conta, dessa equação, cai tudo. Ah, que lição de vida. Não, mas é a vida de todo mundo, sabe? Eu acho que... E eu sou muito grata a ter tido essa oportunidade de viver, de estar muito melhor do que eu tava. O exercício que eu faço é de não me esquecer, porque é muito fácil tu esquecer e voltar para um modus operandi pra, sei lá, nem perceber que teu filho tá em casa porque tu tem trabalho, porque tu tá num call, que é muito importante ter o call, deve ser, assim, a cura do câncer. Não é, sabe? Porque aí tua filha chega e te mostra um desenho que ela fez pra ti e tu diz, Então, não, olha esse desenho. Ela fez um desenho pra ti, sabe? E eu faço esse exercício, terapia, né? Eu brinco que eu tenho muitos médicos, mas pra mim a coisa que mais é o meu check-in semanal é terapia, porque é ali que tu olha pra dentro e tu faz esse exercício de não esquecer. Lela, a gente chegou ao final dessa nossa troca. E eu quero te agradecer pelas tuas palavras, tu compartilhar a tua vivência, pela tua emoção. Obrigada. E eu acho a Carol incrível. Ela é. E a gente teve uma relação profissional, né? E eu sempre te admirei, assim, e acho que vocês, quando criaram Destemperados, iniciaram uma nova forma, né, de comunicar a gastronomia. Então, eu já sempre te achei incrível. E eu me sinto presenteada por estar aqui de frente contigo e te conhecendo mais e aprendendo também. Obrigada. Então, eu te agradeço muito. E quando tu falou que tu deu o grito antes de apagar, sabe o que eu pensei? Tu deu o grito de vida. Foi? Tipo, eu tô viva. Foi. É muito louco. Viver é muito louco, mas é muito bom. E aí, quando tu perde, assim, quando, né, tu te dá conta de como tu quer. E como precisa se apegar nas coisas que importam. Porque é isso. Não tem call importante. Sim. Sabe? Sem menosprezar essa parte. Mas, pô, cara, não, sabe? Não. Eu já me peguei muitas vezes. Por isso que eu uso esses exemplos, porque eram da minha vida profissional. Que, cara, desculpa, não posso. Por quê? Porque eu vou buscar minha filha no colégio. Eu te entendo. Sabe? Sei. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu tô indo aqui. Toda essa emoção, a gente encerra esse episódio. A gente se vê na próxima. Beijo, tchau, tchau.